Peraí, é que eu preciso, pra eu falar, eu tenho que ter referência, entendeu? Dá um bloquinho ali pra mim. Quem que dirigiu esse documentário? Que vai falar mesmo? E não fez. Olá, eu sou Michele e vim aqui mais uma vez pra gente falar sobre educação. Esse é o canal Plano de Aula. Aqui é como se fosse aquela sala dos professores, sabe? Sem o cafezinho, é claro, e sem as torradinhas que todo mundo traz para dividir, a bolacha abissal, o pão de queijo, aquelas coisas de sala do professor. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo já parou e ficou: será que eu toco esse assunto na sala de aula? Será que eu não toco? É pesado? Não é? Qual a diferença entre abuso sexual e exploração sexual? Quando a gente lança isso para os nossos alunos, eles ficam assim: é pedofilia, professora? É estupro? É um assunto pesado, eu sei. Nós, professores, ficamos sempre na dúvida e com medo. Como que a gente vai falar de um assunto tão delicado em sala de aula, que muitas vezes pode trazer algum aluno com algum relato ou com alguma emoção? Já parou para pensar sobre isso? Antes da gente tocar nesse assunto necessário, a gente precisa antes conhecer o perfil dos nossos alunos, né? A idade, origem, a realidade. Isso a gente já faz, é claro, né? Antes de abordar qualquer assunto. Depois, a gente vai para o objetivo da aula. Para que eu vou abordar esse assunto? Parece que é só mais um tema transversal, talvez? Não. É importantíssimo a gente abordar para que os nossos alunos se deem conta da importância de fortalecer uma rede de proteção às nossas crianças. Os dados mostram que 90% desses crimes acontecem na família, com pessoas que a criança conhece. Às vezes é um avô, um padrasto, um tio, um pai, um irmão, um primo, filho da vizinha, gente que frequenta a casa. E eu já ia esquecendo, crianças com alguma deficiência têm 3 vezes mais chances de ser vítimas dessa violência do que as outras crianças. E a gente ainda ouve falar que querem tirar a educação sexual das escolas. A gente tem que pensar que muitos crimes são descobertos, muitos crimes vêm à tona, muitas crianças são salvas dessa situação, desse cenário, graças ao professor, graças a toda a equipe escolar que está observando, que está ouvindo, que está fazendo atividade com os alunos e direcionando através da brincadeira, através do texto, através das rodas de conversa que a gente faz durante essas aulas. Tem um documentário que eu gosto muito, chama-se Um Crime Entre Nós. Olha o nome, Um Crime Entre Nós, já diz tudo. Ele foi produzido pelo Instituto Maria Farinha, se eu não me engano. E ele traz essa realidade das crianças que moram em Manaus, que moram ali naquela região onde se utiliza muito barco, né? Os barcos que são barcos hotéis ali em Manaus. E tem inclusive o Drauzio Varela, o Luciano Huck, tem a Juju, eles são pessoas que
em seus canais, né, em seu trabalho, já denunciam isso há muito tempo. É interessante porque nesse vídeo, né, nesse documentário, existem relatos de crianças que passaram por isso. E tem inclusive uma fala, um vocabulário assim que pode até chocar as pessoas que assistem, né? Mas eu acho importante porque se a gente não chocar o nosso aluno, ele não se dá conta. Porque esse crime, ele é inclusive normalizado, né, pelo patriarcado. A cultura de culpar a vítima, ela está há séculos na nossa sociedade. Sabe aquela história? Aquela, mas que hora que ela estava, né? Essa hora ela estava por ali. Ah, mas olha a roupa dela, olha o tamanho da roupa. Então tudo isso, a culpa é de quem, né? A culpa é do agressor. Inclusive nesse documentário tem relatos de crianças que narraram para suas mães a violência e as mães não acreditaram. E por isso elas fugiram de casa. Drauzio Varela, ele conta a experiência dele nas penitenciárias femininas, relatos de mulheres de 40, 30 e poucos anos, que relatam o abuso cometido na infância. E mesmo assim, na sua tenra idade, elas ainda se emocionam, tremem, para você ver o tamanho do trauma. Ok, mas por que eu estou falando disso? Né? A gente tem que mudar. Essa sociedade, ela tem que dar uma brecada nesse cenário. As nossas crianças, elas não podem mais ter a infância roubada dessa forma. E se não for a escola agir, quem vai agir? Se o crime está entre nós, se 90% dos casos acontecem nas famílias, como que a gente vai mudar isso? A legislação está aí, mudando inclusive recentemente o que é pedofilia e o que não é. Mas as nossas crianças, elas não podem passar por isso. Tem que existir uma rede de proteção, não só a legislação. A lei tem que ser aplicada, mas as pessoas que convivem com isso ou que desconfiam que está acontecendo isso em algum lugar, em alguma casa, um vizinho, ou mora em apartamento, ou a vizinha da frente, ou o professor, ele tem que denunciar. A gente não pode normalizar isso. Quer ver outro exemplo? Quantas vezes você já passou num posto de beira de estrada e você viu meninas se prostituindo? Ah, mas é a vida que ela escolheu. Será mesmo que é a vida que ela escolheu? Ah, mas ela tá ali porque quer. Será que ela tá ali porque quer? Ou a situação da vida dela só deixou essa alternativa para ela poder comer? O professor, ele tem que fazer a criança e o jovem refletir sobre isso. E quando ele reflete, ele questiona o sistema. Ele questiona as políticas públicas que ele está inserido. Ele questiona quais as oportunidades do bairro dele. O que a cidade, o que o município, o que o bairro dele proporciona para que ele possa ter essa segurança. O professor precisa se dar conta do tamanho da importância dele diante desse cenário. O professor da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação básica, todos esses professores, eles têm que se dar conta da observação que ele faz em sala de aula, do vínculo que ele tem com a criança e com o jovem adolescente. É fundamental. Tudo isso é fundamental para ele perceber os sinais que essa criança traz para a gente. E só assim a gente vai conseguir mostrar para essa criança
como esse crime entre nós configura tantos traumas na vida adulta. Autoestima, insegurança, dificuldade de relacionamento na vida adulta. Tudo isso é consequência. Traumas que demoram uma vida para ser reparado. Trauma que nunca sai da vida dessa menina e desse menino. Mas como a gente faz isso na prática, na sala de aula? Vocês devem estar me perguntando, né? Se refletir sobre isso já é difícil, na prática, então, bom, eu já disse que primeiro a gente tem que conhecer a nossa turma, né? Isso é importantíssimo. E quando eu digo conhecer a nossa turma, não é só saber o nome da chamada e o sobrenome, tá? Por favor. A gente precisa saber um pouquinho da história de cada um. E para isso a gente tem que ter um vínculo enorme com os nossos meninos e meninas. Outra coisa é trazer textos de autores específicos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uns autores que trazem isso, que abordam a questão do patriarcado, que abordam a questão da sexualidade e são fundamentais para o professor. Até agora a gente só falou, a gente só refletiu. Como que a gente aborda isso, então, na prática, na sala de aula, diretamente com os nossos alunos? Primeiro, eu já disse antes, você tem que conhecer o teu público. E eu não estou falando só da faixa etária, não. Estou falando do vínculo que você tem, da história de cada um. Porque a partir do momento que você sabe o perfil da sua turma, você vai saber qual a melhor estratégia. E aí eu vou sugerir algumas estratégias. Gosto muito de trabalhar por projeto. E um projeto envolvendo a arte pode abraçar essa ideia de uma maneira linda. Através da arte, essa criança, esse jovem pode manifestar tudo o que ele sente, o que ele entende e o que ele prevê para o país em relação ao abuso sexual e à violência sexual. Outra forma, quando a gente tem um público, uma turma mais autônoma, que já domina a leitura, a interpretação, e aí você vai olhar direito para a tua turma de novo, é estudo de caso. E aí eu trouxe aqui para você um livro muito interessante que se chama Turismo Sexual, Tráfico e Migração. O que nós temos a ver com isso? Esse livro ele traz pequenos relatos de crianças que passaram por essa vida, ou por abuso em casa, ou por alguma situação de ter que morar na rua e acabar se prostituindo e vivenciando essa exploração sexual. E esses trechos a gente pode trabalhar ou simplesmente com interpretação e permitir que o nosso jovem crie uma campanha. A gente pode trabalhar a dramatização, que você trabalha com todas as emoções. E para o professor, eu separei aqui 2 fascículos. Um se chama As Possíveis Consequências do Abuso Sexual Praticado contra Crianças e Adolescentes. É do Bruno Florentino, ele é psicólogo. Esse fascículo é de uma revista de psicologia, vou deixar o link aqui embaixo. E o outro é O Valor da Palavra da Vítima dos Crimes de Abuso Sexual contra Crianças. É da Mônica Jacinto, ela é de Santa Catarina, também psicóloga. Esses 2 textos vão servir de apoio para a gente, para o professor, tá? Porque algumas falas virão dos nossos alunos, inclusive, preparem-se, inclusive relatos de alunos.
toda a aula eu trabalhei esse tema, que eu trouxe o documentário, o próprio documentário Um Crime Entre Nós, e alguns trechos desse livro para a gente fazer filipetas, né? A gente não precisa dar o livro inteiro para o jovem ler, mas você trabalha relatos desse trechos que esse livro traz e conta para o aluno do que se trata, né, o livro. Eu não falei o nome do autor, né, gente? Peraí, do turismo sexual, é da Prestrelo Cecil, tá? É de 2003, essa coletânea que ela fez de relatos, e você encontra na estante virtual. Eu gosto muito da prática. O professor, quando ele faz essas trocas, né, isso acontece no planejamento coletivo, isso acontece na sala dos professores, isso acontece aqui no nosso canal. Essa troca é muito importante, porque às vezes a gente tem a metodologia e a gente não aplica porque a gente não sei, porque a gente nunca tentou, porque a gente fica preso naquele automático de fazer sempre as mesmas aulas. E é legal a gente trocar, né, essa ideia aqui, bater esse papo, porque, veja só, estudos de caso gera uma curiosidade tremenda no jovem. A arte, independente da idade, desde a criança pequena até o ensino médio, você vai mexer com a criatividade desse aluno e ele vai fazer de repente uma campanha para que esse crime não seja mais normalizado como é. Você já parou para perguntar para o teu aluno por que ninguém denuncia? Por que esses casos acontecem todos os dias? Você já parou para pensar como essa pornografia envolvendo menores, envolvendo crianças, está tão acessível na internet, no WhatsApp? E quem consome essa pornografia são adultos que exploram as crianças e não denunciam. Não denunciam porque estão ganhando, né? Agora, e a gente? Né? E o professor? E se você não é professor e está aqui nesse canal assistindo esse vídeo, sinta-se responsabilizado também. Sinta-se responsabilizado porque esse crime, ele não pode ser normalizado. Não adianta a gente ouvir as histórias, ouvir os relatos, ouvir os traumas dessas crianças e normalizar. A gente fica indignado, nossa, que absurdo, e na sequência toca a vida normalmente. Isso precisa acabar. E é tua responsabilidade. É tua responsabilidade como mãe, como irmã, como cidadã, como cidadão, como irmão, como pai, como professor, como ser humano. Esse crime ele precisa acabar para que as infâncias das nossas crianças parem de ser roubadas. E é isso. Como sugestão de atividades, eu falei muito das filipetas, dos textos, estudos de caso, mas as próprias histórias, os próprios relatos, que ora pode ser do livro que eu sugeri, mas também pode ser dos jornais. Todos os dias a gente vê relatos, a gente vê notícias péssimas sobre esse caso, sobre esse tema. E por que não transformar esses assuntos num debate, numa reflexão, num estudo de caso e numa campanha que envolva a arte, que envolva o senso crítico e trabalhe também a autonomia do nosso aluno. Você tem uma sugestão de aula sobre esse tema? A gente ia adorar ler aqui embaixo nos comentários.
Vamos compartilhar? E a gente encerra por aqui. Esse foi o nosso primeiro vídeo do canal. Obrigada por ter ficado até o final. Eu sou Michele Farina, professora, educadora e mãe. Eu vou falar igual a minha filha. Você gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal. E comenta aqui embaixo qual é o seu plano de aula.